obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui através do portal acritica.com no programa Sim Não na Web. Newton Correia, a gente começa hoje falando de eleição já, né? Falando da posição do PT, o partido mais importante atualmente no nosso país. É verdade, o PT tem posições que são posições confusas, o que é natural dentro de um partido que é uma confederação de partidos, portanto, que são posições completamente diferentes uma das outras. Agora, não dá para a gente entender ainda qual vai ser o afunilamento dessas conversas para 2012, se o PT terá candidatura própria ou se vai seguir outro aliado da base do governo federal. No ano passado houve uma decisão, Álvaro, nacionalmente, do Encontro Nacional tirou-se que o partido vai ter prioridades nas grandes cidades, com mais de 100 mil eleitores. O partido vai lançar candidatura própria. Mas no mesmo momento em que decidiu isso, o PT local, PT Manaus, decidiu apoiar a gestão de Amazonino, que pode ser candidato à reeleição. E aí, como é que fica, né? Bem, aí tem mais uma parte dessa conversa aqui, que é são os dirigentes do PT que vieram agora no fim do ano dizer que apoiam a candidatura do partido à Prefeitura de Manaus. Mas há um fato novo que surgiu esta semana. O secretário-geral nacional do partido, Eloy Pietá, deu uma entrevista para o Jornal o Globo, e o Jornal o Globo entendeu que essa brecha dada por ele, apesar da prioridade, quando na conversa com o Jornal o Globo, ele disse que o PT pode fazer algumas concessões para aliados. Imediatamente, a editoria de política do Globo entendeu que essa concessão pode acontecer aqui em Manaus também, para apoiar a candidatura de Eduardo Braga à Prefeitura de Manaus. Mas são dois cenários, uma definição de uma candidatura do PMDB e seguido por um aliado, que é o PT. Bom, fica complicada a situação do PT. Muito complicado. Uma hora diz que terá candidatura própria, outra hora que vai se aliar a outros do mesmo bloco de apoio de sustentação ao governo federal. Bom, o fato, analisando agora do lado daqui, você vê claramente então que uma primeira conversa é necessária entre os grupos políticos, entre o grupo Eduardo Braga com o grupo Amazonino e uma outra vertente ali que a gente também não pode descartar, que é a presença do Praciano nessa discussão também. Já disse que sem o apoio do partido do PT ele não sai. Isso não tem unidade, a gente sabe que o PT local não tem unidade, então está quase que descartada aí essa terceira candidatura, mas é uma força importante dentro desse processo, né? Sim, certamente essa é a vontade do partido aqui em Manaus, a cúpula do Estado, o ex-senador João Pedro, que é o presidente estadual do PT, defende que se tenha candidatura própria. As tendências, a maioria das tendências do partido, os grupos internos do PT defende que tenha candidatura própria e que o nome seja o deputado federal Francisco Praciano, que saiu muito bem da eleição de 2010. Então, e se declarou candidato a prefeito logo no dia seguinte à apuração dos votos. Então, ele é o nome, o partido. Agora, resta saber qual vai ser realmente a decisão do partido, porque os posicionamentos eles não são muito claros. Pois é, Newton, e nesse processo, assim, pela experiência que a gente já acumula, que você já acumula, o que é que pesa na hora de decidir? Força política, momento político, quem está no melhor momento, ou é a força da base que está acompanhando aquele candidato, enfim, o que de fato ali vai tomar, vai digamos, decidir esse apoio? Olha, Álvaro, de fato a gente tem um pouco de cada coisa. O PT, ele é um partido que é caracterizado pela democracia. O PT, ele decide, as decisões dele são por votação. Então, é possível que se tenha uma decisão por votação, mas isso não significa dizer que a cúpula nacional do partido não possa, de repente, intervir, eu falo intervir entre aspas, mas utilizar seus expedientes para que possa, de repente, conduzir o partido a apoiar, por exemplo, a candidatura do PMDB, do senador Eduardo Braga, porque as costuras vão depender também do momento político. Eu falo isso porque a gente não pode esquecer da última eleição, em que o apoio do PT era para um candidato e que, de certa forma, se dividiu no meio do processo eleitoral.
um dos candidatos não era o candidato oficialmente anunciado pelo partido, né? E acabou ganhando a eleição e a coisa ficou meio estranha, né? O partido arranhou a relação com o PR, enfim, aquela coisa. Em né? 2004, o partido tinha um candidato a prefeito que era o deputado estadual Sinésio Campos. E, no entanto, ele teve que recuar para que o PT apoiasse a candidatura da deputada federal Vanessa Graziotin. Então, há episódios em que se tem a decisão do voto, mas tem também a influência da cúpula nacional do partido. No frigir dos ovos, o que vale é aquele que tem mais chance de ganhar, né? Nenhum partido como o PT não quer perder uma capital. Sim, é evidente. Hoje nós temos uma posição completamente indefinida no Estado. A gente tem aqui um cenário em que o prefeito de Manaus diz que não vai disputar a reeleição, o senador Eduardo Braga, que é pré-candidato, é tido como pré-candidato à prefeitura de Manaus, que também depende de um cenário nacional, de como ele vai se colocar dentro do cenário do governo federal, se vai ser ministro, se vai ser líder, então depende muito. E tem também a questão do crescimento dessas candidaturas. Eu não acredito, por exemplo, se a campanha do deputado federal Francisco Praciano deslanchar diante desse cenário, que o PT obrigue ele a desistir ou apenas levar a sigla para apoiar o PMDB. O que não é difícil diante do cenário que a gente conhece local, em que há um desgaste muito grande do atual prefeito, enfim, um cenário em que é propício para um terceiro candidato. Exatamente, eu acho que esse é o cenário. Esse é o cenário. Bom, Newton, agora a gente vamos voltar a falar um pouco da SUFRAMA, que a gente começou falando ontem, dessa questão da Zona Franca de Manaus. A primeira é que finalmente vai ser nomeado aí o novo superintendente da Zona Franca de Manaus no início da semana que vem, no próximo dia 10, na verdade, na terça-feira. Agora, mais uma vez o ministro não vem, o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio? O titular do MIDIC, Fernando Pimentel, nessa época, no passado, há um ano, ele prometia vir no fim de janeiro a Manaus, não veio. Depois prometeu outra data, não veio. Tinha como porta-voz desses recados o então senador, o ex-senador João Pedro, e ele não veio, terminou o ano, ele não veio, e tinha uma boa oportunidade de se aproximar dessa cisma que o Amazonas tem com ele, que é exatamente nessa ocasião em que a SUFRAMA vai ter pela primeira vez a posse de um superintendente aqui, porque as outras eram em Brasília, então ele tinha um momento próprio, tá certo, está no começo do ano, praticamente todos os ministros estão em recesso, mas ele perdeu essa oportunidade, não veio. Politicamente isso não é um sinal também, de não querer também se envolver demais com o modelo e de repente ter que tomar uma decisão que vai desagradar, ou seja, não vir para cá para se comprometer, é aquela coisa, né? Pode ser isso também, eu acho que não se descarta. A Zona Franca de Manaus no ano passado a gente comentou aqui na edição passada que a Zona Franca teve ataques e falta, inclusive, de posicionamento do próprio ministro para dizer: não, eu vou defender, eu vou me impor. A gente não viu esse posicionamento, as coisas saíram muito por meio de notas oficiais ou por meio de recados. Não é isso que o Amazonas quer. O Amazonas quer um compromisso político, claro, programa, claro, do ministro, o que não aconteceu. E quem ele manda para cá? Quem vem para cá para dar posse ao Tomás Nogueira no próximo dia 10? É exatamente o Alessandro Teixeira, que é uma figura repetida aqui, ele sempre vira e mexe, está nas reuniões da SUFRAMA, do CAIS, não será novidade. Então é um gesto muito grande, muito simbólico, mas com pouco peso político. Bom, agora a gente não pode esquecer então dessas ameaças que ontem a gente falou claramente, aquela questão dos smartphones. O governo tem um programa de popularização dos smartphones que prevê redução de impostos, e ali estaria também uma questão voltada para os incentivos fiscais. Hoje já teve uma repercussão, Nilton? Teve uma repercussão. A SUFRAMA se posicionou com clichês, não houve. Eu acho que a SUFRAMA não entendeu o que esses dois projetos do governo federal, aliás, são planos, ainda não estão
não são projetos, São ideias. São ideias que foram lançadas no Ministério de Ciência e Tecnologia e no Ministério das Comunicações. Então, a sinalização é de que aqui poderia o Amazonas ser afetado com essas medidas do governo federal para a produção de smartphone. A Suframa saiu com um clichê dizendo que superará mais um desafio, que confia no poder da Zona Franca de Manaus. Mas quem foi muito claro foi a Nokia. A Nokia se manifestou. A Nokia já tem informação sobre esses planos, detalhes desse plano, inclusive tranquilizando o mercado local, as indústrias local. Esses são planos, afetam apenas a questão do comércio, a venda no varejo, portanto não atinge a indústria. A Zona Franca de Manaus pode sair fortalecida, segundo a Nokia, e também aumentará o poder da produção de smartphone nacional diante dos importados. Ou seja, combatendo a pirataria ali. Exatamente. Tá certo, então. Nilton Correia, obrigado mais uma vez aí. Vamos juntos nessa caminhada direto aí para você no Sim Não na Web. Lembrando que você pode acompanhar em detalhes todas essas informações e mais notas, né, Nilton? Todos os dias no seu jornal A Crítica, para você que tem acesso, e você que não tem a oportunidade de acompanhar a coluna Sim Não, a coluna mais importante de análise e de relevância do estado do Amazonas, você pode também acessar através da internet no nosso endereço, o www.acritica.com. A gente fica por aqui e volta no próximo episódio. Obrigado.